Muricy, bom dia. Bom dia. O Santos está definido para pegar a Portuguesa com a volta do Ganso, primeiro treino no gramado. E queria emendar uma segunda. A semana teve reunião, que é de praxe toda semana, mas reunião que você falou que seria importante para definir alguns rumos. Ouviu coisas boas da diretoria, esperanças de peças para que você possa ter um campeonato brasileiro competitivo? Bom, em relação ao time ainda tem algumas dúvidas, porque mais problema assim de dor muscular, joelho, igual o próprio Ganso voltou a treinar, a gente não sabe como é que ele vai se portar amanhã, mas hoje ele se portou bem, a gente tem uma esperança que jogue, né? Então não deve haver muita mudança, né, em relação ao time, né? E em relação à reunião, sempre como você falou, normal, toda semana a gente faz aqui para saber como é que estão as coisas, para fazer planejamento. Então, nada assim de especial. A gente, como sempre, o Santos não está fechado para nada. A gente sabe que financeiramente é complicado, porque não se pode gastar tanto. Isso é uma coisa que já foi passada para mim já desde o começo, não é agora. Então, a gente, com calma, a gente vai resolvendo a situação. Mas não tem nada fechado assim. Nesse momento, uma coisa, o que vai acontecer ainda não tem, porque é tudo questão de planejamento, e eles estão fazendo as coisas de acordo com as possibilidades do time. Então, a gente tem que ter calma nesse momento. Ô Muricy, você trabalha com a possibilidade da liberação do Rafael, do Neymar e do Ganso nesse período de preparação, né, pré-Olimpíada, ou já trabalha a equipe sem os três? Enfim, o que te passaram assim? É difícil, né? Porque eu, como técnico também da seleção, não ia querer, porque é pouco tempo que tem o técnico da seleção brasileira para treinar, que nunca tem, aí é difícil também liberar os jogadores. Claro que a gente vai pedir, né? Mas é difícil, a gente entende a situação também da seleção brasileira, porque é um período importante de treinamento e também uma competição também importante. Muricy, como o dinheiro está curto e você está bem ciente disso, você acha que com o elenco que você tem e alguns meninos da base, você pode fazer um bom campeonato brasileiro? Se tivesse... O grande problema nosso, que não sei se a palavra é essa, azar ou não, mas a gente tem com muita gente machucada, né? A gente voltou o DM cheio novamente, né? Os meninos que a gente tem esperança, tudo machucado, né? Dimba, Christian, agora o Paulo Henrique também vai ser operado. Alisson foi operado, Alan está fora. Então, a dificuldade está aí, né? A gente não tem um elenco sempre à disposição. A gente tem muitas contusões e, às vezes, a gente tem até dificuldade para formar o banco, né? Então, nesse momento está difícil falar alguma coisa em relação a isso, porque nesse campeonato, ainda está no começo, tem que ter um bom plantel à disposição, porque com certeza daqui a pouco vai jogadores para a seleção, vai ter jogadores suspensos, e aí assim começa um time de futebol a ter dificuldade nesse campeonato. Então, nesse momento, existe dificuldade. Muricy, duas questões relacionadas à entrevista do Léo ontem. A primeira, o contrato dele vence esse ano e ele disse que antes de tomar alguma decisão, ele pretende conversar com você de que forma ele poderia, qual a melhor forma que ele poderia ajudar o Santos, se continuar jogando ou talvez de fora de campo, até mesmo como dirigente. A segunda, ele disse que o time não pode ficar tão dependente do Neymar. Você acha que o seu time hoje, por essa pressão, ainda mais pós-eliminação da Libertadores, você acha que o time está dependente do Neymar? Bom, em relação ao Léo, a gente tem que esperar, né? Porque tem um contrato até o fim do ano, né? Aí tem que esperar acabar a temporada para ver como é que ele se sente, porque não é fácil jogar na idade que ele está, jogar no nível que está jogando. Joga desse jeito porque se cuida muito, porque é difícil demais, do jeito que está a correria hoje. Então tem que esperar até o final do ano para ver como é que ele se sente, para depois ele tomar uma decisão, ou de parar, ou seguir a carreira como na outra área, que é uma área hoje que os ex-jogadores estão... Claro que tem que se preparar, tem que estudar, porque é uma área complicada também, pouco mais fora do campo, mas isso é uma coisa dele, uma coisa pessoal, né?
Claro que a gente incentiva muito mais esses jogadores, porque essa área está precisando de jogadores, porque tem facilidade para lidar com a comissão técnica, com a diretoria. Mas isso é mais dele no final do ano. E, em relação ao Neymar, é um jogador muito importante, é um dos principais do país, mas é correto que um time não pode só ter esse jogador, porque esse jogador vai toda hora sair, a gente já é consciente disso, e quando ele sair, o time tem que ter reposição, e é por isso que a gente está conversando em relação a isso. A gente sempre está conversando. É que um time de futebol, a gente conversa muito entre nós. Então, não pode estar toda hora explicando para vocês ou para o jogador o que está acontecendo, né? Mas que aqui ninguém está dormindo, não estamos, não. Muricy, o Campeonato Brasileiro já vai para a sua 7ª rodada. E pelo regulamento, o jogador que atuar 7 partidas não pode mais se transferir para uma outra equipe. E o mercado começa a ficar mais restrito ainda em termos de contratação. No caso do Santos, só o Maranhão disputou até agora, ou pelo menos está na lista dos 6 jogadores. Ele vai ser poupado, ele vai para a relação, vai ficar de fora, você vai mantê-lo para ele completar a 7ª partida. E com relação à Portuguesa, o que você acha desse time da Portuguesa que conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo e agora joga em casa? Em relação ao Maranhão, ele deve ficar fora nesse jogo, porque parece que tem alguns negócios para ele e a gente não pode pôr o jogador para jogar, e ele perdeu os convites que ele está tendo, então a gente não pode fazer isso. Deve jogar o garoto da base para a gente sentir como é que vai. Em relação à Portuguesa, é um time que passou por uma fase não boa no Campeonato Paulista, mas está se recuperando. Ganhou um bom jogo, ganhou um bom clássico do São Paulo. Isso dá força. Então, a Portuguesa sempre é complicada no Canindé. E é isso, vai ser, mais uma vez, um jogo duro como todos do Brasileiro. Ô Muricy, o Léo falou ontem aqui na entrevista algo que você já tinha falado e que é natural, né? Que depois de uma eliminação na Libertadores existe um baque. Mas eu me lembro que no domingo, depois da partida contra o Curitiba, você falou isso não pode servir de muleta para sempre, né? Já foi, acabou e tal. Ao longo dessa semana, como que você sentiu os teus jogadores, o ânimo, de um modo geral? Você acha que isso já passou, já está superado, ficou para trás, bola para frente? Não, aqui no nosso dia a dia não mudou nada. O treinamento continuou sempre duro, os jogadores se dedicando como sempre, né? Esse grupo em relação a isso é muito bom. Mas não dá para falar só pelo treinamento. O treinamento nosso sempre é bom. Eliminado ou não eliminado, nosso treinamento é sempre igual, né? Forte e os jogadores se entregando. Então, não dá para ter uma base em relação a isso. No futebol, eu acredito muito no jogo só. Aí que aí tem um adversário, aí tem o estresse, aí tem tudo. Então, para você dar uma opinião sobre o jogador, ou se ele está bem, se já se recuperou, aqui na conversa a gente decide tudo, mas no futebol não é assim. No futebol é dentro do campo e por isso que a gente tem que esperar, mas com certeza continua. Você não pode... nós saímos de uma competição e não saímos tão mal da competição, ficamos entre os 4, então você não pode ficar a gente teve uma semana para ficar realmente bastante triste, mas agora a vida continua. A gente tem que dar a resposta já imediata, a gente tem que esquecer isso e jogar. Mas com certeza não dá para estar te falando pela semana. Nossa semana sempre é igual, sempre muito forte. Muricy, você falou que o garoto deve estrear na lateral direita, porque você perdeu o Adriano. E uma segunda coisa, conversando com um dirigente do Santos essa semana, ele me falou que talvez já inicie logo uma negociação contigo para antecipar a renovação do contrato. Quando o São Paulo perde um técnico, é natural que o primeiro nome que surja na lista dos pretendidos seja o seu, pela sua história de sucesso no clube. Você teve alguma sondagem? Não, em relação ao meu contrato, já iniciado, não agora, já há um mês atrás, mais ou menos. A gente já teve uma primeira conversa. Sempre a primeira conversa... O Santos, desde o ano passado, queria fazer um contrato até o final da administração, mas eu acho que é longo, porque às vezes vai chegar um momento que o dirigente às vezes não quer mais você, mas você tem um contrato longo e a multa é pesada. Então, eu não gosto de ter esse tipo de problema. Então, por isso que eu só renovei até agora por 1 ano, mas sempre o Santos quer fazer até o final da administração. Já houve uma conversa, há um mês atrás, mais ou menos,
E é isso, pode ser que dê certo, né? Porque não existe dificuldade, ou seja, o Santos já mostrou interesse, mostrou que está contente com o meu trabalho. Eu estou muito contente no Santos, estou feliz aqui, realmente por mim não quero sair, né? Então deve acontecer renovação, com certeza deve acontecer novamente uma renovação, não sei por quanto tempo, mas deve se estender até o final, acho que do outro ano, não sei. Mas já teve a minha primeira conversa. Em relação ao São Paulo, é natural, é sempre natural. Quando existe uma troca de técnico, sempre lembra do meu nome, porque eu tive uma passagem muito boa pelo clube. É difícil acontecer novamente, principalmente o que ficou marcado no tricampeonato brasileiro. É muito difícil um técnico acontecer isso. Pelo tipo de coisa, pelo desgaste, pelas competições que tem no meio disso. Você perde uma competição, você fica balançando toda hora. E só existe uma maneira de você permanecer ganhando, senão você não consegue. Eu sei o tamanho que é a pressão. Tenho muitos amigos lá, eu sei que muitos amigos querem que, quando acontece isso, minha volta, eu sei disso, mas o São Paulo já, claro, está procurando outro técnico, mas o meu nome sempre está na lista, isso não tenha dúvida. Mas estou muito feliz no Santos e devo renovar. O Adriano, ele sentiu desconforto porque é um lugar ruim, que é uma costela que sempre em movimento, de uma rotação, e ele é um jogador de muita marcação, que usa muito isso, sentiu um pouquinho, e aí é dúvida, porque realmente é um lugar que a gente tem experiência, dói demais. Muricy, sou Juliana do Jornal Correio Brasiliense, a gente está fazendo uma série sobre adolescentes em categoria de base. Eu queria saber se, na sua opinião, um time que sabe investir na categoria de base, tanto na parte da formação física quanto na parte educacional, acaba colhendo os louros mais para frente, é um time que esse investimento acaba retornando para o time no futuro. É a grande saída, né, do futebol, a grande saída dos grandes clubes, né? A coisa principal aí, que é uma coisa que os clubes devem levar em consideração, é a parte intelectual do jogador, a formação da educação dele, porque os clubes tiram o jogador, ou tiram não, os jogadores chegam muito jovens no clube e às vezes logo de cara abandona, por exemplo, os estudos, porque o cara só quer jogar e acha que isso aqui é uma maravilha e faz parte do atleta o lado da educação. Então tem alguns clubes aqui no Santos, a gente conversa muito com as pessoas que tomam conta da base para que dê atenção a isso, porque além da formação de um atleta, o lado intelectual é super importante hoje para o atleta, né? Então, todos os clubes que são grandes e que têm assim, uma estabilidade é porque tem uma base boa. Isso aí é fundamental. O Romarinho, né, o garoto que brilhou no Corinthians aí nos últimos jogos, esteve perto de jogar no Santos. E o presidente do Bragantino citou várias vezes que o Santos tinha prioridade na contratação dele. Queria saber se, na época das negociações com o Santos, foi um pedido seu, se você observou esse jogador e pediu, e se você chegou a lamentar vendo o jogador brilhando, já que não está chegando reforço. Foi um pedido nosso, acho que foi o primeiro time que se interessou, né, quando ele estava na Série B. Porque a gente tem uma proximidade, assim, não eu, mas o Ney, que, por exemplo, mora em Bragança e conhece muito o pessoal de Bragantino, sempre a gente conversava em relação a esse jogador, né? Só que é um jogador que mesmo na Série B era valorizado, né? E aí emperrou o negócio de dinheiro, né? E aí não tem como, né? Quem manda é as pessoas que tomam conta, porque o Santos tem essa coisa de gastar só o que arrecada, não quer gastar nunca mais que isso, então eu acho que é correto. E é isso, só não deu acordo pelo lado financeiro, porque foi o primeiro time que se interessou pelo menino. Isso não de agora, né, desde o ano passado, mas não deu certo por isso. E se a gente tinha interesse nesse jogador é porque ele era um bom jogador, e está mostrando no Corinthians. Mas a gente não deve se arrepender. Às vezes acontece isso. Não era para vir para cá, foi para outro lugar. Você está sendo muito feliz lá. É assim a vida. Muricy, você tem alguns jogadores aí que estão em negociação com a diretoria para resolver a situação, né, deles, os 4 ou 5. Queria saber se isso chega a te atrapalhar
E como fazer, trabalhar da melhor maneira para o jogador não perder o foco dentro de campo? Não, nesse lado eu não me meto, porque é um lado financeiro e esse é uma coisa perigosa. Eu, jogador que vem para campo, eu cobro o máximo dele. A mim não me interessa se ele está resolvendo ou se não está resolvendo. Ele tem que resolver as coisas dele lá fora. Aqui dentro do campo, eu vou trabalhar com ele, ele vai ter que dar o máximo. Se ele não der o máximo, eu tiro ele. É simples. Muricy, você falou que a equipe não está parada, que vocês estão conversando. E continuando nessa questão de contratação, renovação, você tem visto outros jogadores? Saiu na imprensa também falando do Martínez, do Vélez. Ele teria espaço no Santos? Tem algum outro nome que você tenha observado? O que a gente mais faz é observar, né? A gente tem o nosso período de treinamento, mas fora do treinamento a gente continua trabalhando, às vezes com telefone, às vezes com outras maneiras de chegar às pessoas. E são jogadores que a gente está observando, são jogadores importantes, que a gente opina, né? Volto a repetir, às vezes o treinador opina, às vezes a diretoria traz nomes, a gente observa, né? Mas aí a gente só dá opinião até na parte técnica. Já a outra parte não tem como, porque é uma parte da diretoria, parte financeira. E aí eu não me meto muito, não. Eu fico livre para negociar. Em relação ao Martínez, é um jogador interessante, um jogador que é muito valorizado também no Vélez, muito valorizado. Mas com certeza sempre jogador desse nível é interessante vir para o seu clube, mas até a gente dizer que existe uma possibilidade é muito complicado, porque principalmente os argentinos de nome são muito caros, sempre são muito caros. Então é difícil estar te falando se pode acontecer alguma coisa. Muricy, você disse que ia conversar internamente com o Elano. Óbvio que você não vai falar o teor da conversa, mas você chegou a conversar separado com ele? Eu não disse nada disso. Já conversei com o Elano há um tempo atrás, eu não disse isso, não. Quando eu digo que eu vou conversar, eu não falo para vocês. Eu converso e pronto. Não disse nada que conversar com ele. Eu converso com todo mundo. E quando eu conversei com o Elano foi há muito tempo atrás. Agora não precisa de conversa, não. Ele está jogando, está treinando, está se dedicando. Aí se eu vou conversar, eu atrapalho o atleta.